Você frequentemente se encontra lutando contra sentimentos dolorosos ou difíceis? Por exemplo, raiva ou frustração tão intensos que às vezes você fala assim, eu acho que eu vou explodir. Tristeza que muitas vezes parece que está te esmagando ou te puxando lá para o fundo do poço. Ou até mesmo a ansiedade ou culpa que lhe impedem até mesmo de engajar em atividades que você costumava participar e que eram muito importantes para você? Você é daquelas pessoas que já tentou inúmeras formas para tentar se libertar, para tentar se livrar desses sentimentos difíceis. Mas de certa forma, eles continuam aparecendo para você? Se você é um ser humano, a sua resposta muito provavelmente a todas essas questões será sim. Gostemos ou não, os sentimentos difíceis fazem parte de todos os seres humanos de modo universal. E a maioria de nós, claro, se encontra lutando contra ou tentando até mesmo se livrar desses sentimentos com certa regularidade. Seja muito bem-vindo ao canal Pensar e Sentir. Eu sou a psicóloga Ellen Vargas, especialista em saúde mental, terapeuta cognitivo-comportamental. Estou aqui hoje para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre os sentimentos difíceis, como lidar com eles, como encontrar aí dicas e soluções práticas para o seu dia a dia, para tentar aí sanar alguns sentimentos que porventura possam surgir. Mas antes de continuar, por favor, deixe sua curtida nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal. É muito importante. Se você ativar o sininho aí, você receberá outros vídeos como esse, com certeza você vai me ajudar muito aqui no engajamento dos vídeos. Na nossa cultura ocidental, os sentimentos difíceis muitas vezes são encarados como uma aberração. Às vezes a pessoa tem aquele sentimento e trata como se fosse uma doença, tentando exterminar, tentando eliminar de uma forma muitas vezes muito prejudicial para nós mesmos. Existe até mesmo um pressuposto não declarado de que a felicidade é um sentimento que deve estar conosco o tempo inteiro. E se não tivermos felicidade em um dado momento, aquilo se torna então uma aberração. Por que você não está feliz neste momento? Por que a tristeza está presente, acarretando em você de forma dolorosa pensamentos e até mesmo sentimentos que parecem não ter fim? E aí, quando a felicidade não está presente, muitas vezes somos aí afetados por muitos pensamentos. Pensamentos disfuncionais, com a carga de negatividade muito intensa, como por exemplo, eu acho que eu não estou sendo tão atraente para aquela pessoa, eu acho que ela não está gostando de mim, já que ela não me liga, já que ela não manda mensagem. E muitas vezes não declaramos nossos pensamentos e somos sobressaltados aí por uma série de sentimentos que estão relacionados a esses pensamentos que muitas vezes são errados, são pensamentos errados. Por que eles são errados? Porque na maioria das vezes eles não condizem com a realidade. E aí nos infiltramos nos chamados erros de pensamentos. Mas vamos focar basicamente hoje nos sentimentos. Infelizmente, os nossos esforços para nos livrarmos dos sentimentos negativos e dolorosos funcionam muitas vezes como um tiro que sai pela culatra. Você quer um exemplo? Imagine um viciado em drogas, álcool, pornografia, que faz uso de todas essas substâncias aí ou poluições visuais para tentar se livrar de um sentimento doloroso. Ele simplesmente faz uso daquilo, esquece momentaneamente todo aquele sentimento e quando ele deita e acorda, ele sente novamente tudo de novo. Os sentimentos dolorosos estão de volta. E o que ele faz? Repete o ciclo da dependência em uma espiral descendente. Esse é um exemplo bastante óbvio para mostrar para vocês o quanto muitas vezes, ao buscarmos nos livrar de sentimentos dolorosos, estamos nos sobrecarregando mais ainda. Um exemplo menos óbvio são os transtornos de ansiedade. Não há nada fundamentalmente patológico em relação ao sentimento que nós chamamos de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma resposta humana normal a qualquer situação que nos coloca fora de nossa zona de conforto. E quando estamos potencialmente expostos a qualquer perigo. A ansiedade, ela só se torna patológica quando decidimos por nós mesmos que todos aqueles sentimentos e pensamentos se tornam perigosos para nós. E aí passamos a usar diversas estratégias, como por exemplo, não sair de casa, diminuir o ciclo de amizades, lavar as mãos constantemente, fazer uso de álcool e drogas, simplesmente para evitar esses tipos de sentimentos. Então, sempre que um sentimento de ansiedade aparece, ficamos ansiosos, devido ao fato de estarmos ansiosos, entendeu?
Uma maneira mais produtiva, então, para lidarmos com sentimentos desagradáveis seria percebermos esses sentimentos como mensageiros, meio que como um sistema de alarme, nos alertando aí que algo de errado está acontecendo e que precisamos utilizar formas mais eficazes para lidarmos com ele. Eu queria fazer uma comparação de sentimentos aqui, de emoções que surgem diante de devidas situações, e eu queria que vocês buscassem entender um pouquinho do que eu disse aqui agora, desses mensageiros, desses gatilhos que podem ser sinais para nós. O primeiro sentimento que eu queria fazer você entender é o sentimento de tristeza. Imagine o sentimento de tristeza, a situação que desencadeou o sentimento de tristeza, a perda de um ente querido. Essa perda, ela se torna o gatilho, a mensagem para desencadear essa tristeza. Automaticamente vai gerar um valor e uma ação nessa pessoa, que é o cuidado, a compaixão consigo mesmo, o cuidado com os outros e a necessidade que a pessoa tem de se reajustar à perda. Então esse gatilho vai gerar essa ação, essa valoração. Vamos para um outro sentimento, por exemplo, a raiva. A raiva que veio mediante uma situação de injustiça social. Alguém sofreu uma injustiça, pensem, não vou citar o tipo, mas imagine qualquer injustiça social que gerou raiva naquela pessoa. A injustiça seria o mensageiro que canalizou o sentimento e a pessoa buscará, a partir desse sentimento, entender quais estratégias de enfrentamento. Muitas vezes, o que a pessoa faz? Ela busca proteger a si mesma, proteger aos outros ao seu redor, tem-se a necessidade de lutar por seus direitos. Agora, utilizada de forma correta, a pessoa ela consegue fazer tudo isso, administrar de forma inteligente as emoções, sem disparar a raiva aí no outro, sem trazer aí consequências mais danosas. Eu vou dar um exemplo agora de um terceiro sentimento para a gente fechar, para que vocês concluam o entendimento. Vamos agora para o sentimento de ansiedade e medo. Vamos pensar na situação que desencadeou a ansiedade e o medo, como, por exemplo, um perigo real percebido. Real, não é um perigo que a pessoa desenvolve ali mediante uma crise de ansiedade, não, tá? Perigo real. Pode ser aí um assalto, um susto ali num acidente, enfim. Imagine um perigo real, que vai desencadear, vai gerar nessa pessoa a emoção de ansiedade e de medo. Esse aí será então o mensageiro, né? A situação que vai desencadear aí uma ação, uma valoração. Se o perigo for real, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai se defender ou fugir. E para que a pessoa haja de forma reajustada, ela percebe o perigo, para por alguns instantes para considerar as respostas mais adequadas de enfrentamento. Só que eu queria dizer para vocês que nem todo mundo consegue captar essa mensagem e já resolver tudo bonitinho, tudo arrumadinho, como eu falei para vocês aqui. Às vezes nem sempre é fácil interpretar essa mensagem e isso pode promover na pessoa uma dificuldade de lidar com os sentimentos e esses sentimentos tenderão a repetir, tenderão a retornar aí. Aí nesses casos nós poderíamos ver os nossos sentimentos como eventos climáticos internos. Alguns dias serão ensolarados e quentes, outros dias serão frios, nebulosos. Nós não tentamos mudar o clima, isso não faz parte de nós, é uma situação externa. O que nós fazemos então? Tentamos nos adaptar à situação climática, seja abrindo guarda-chuva, seja nos munindo aí de roupas específicas. Tentem pegar essa analogia de forma que precisamos identificar a situação para que aos poucos possamos aí nos reajustar àquela emoção, àquela situação que nos acontece. E o que nós sabemos de um evento climático é que ele provavelmente vai passar. Sabe aquela frente fria que a meteorologista fala que vai passar? Ela passa de fato, ela vem, fica alguns dias e depois passa. As nossas emoções são assim, vai depender muito da nossa reação de enfrentamento também, nossa reação diante das situações e de como vamos organizar a nossa forma de enfrentamento. Um pré-requisito básico para você lidar efetivamente com esses sentimentos difíceis é cultivar a habilidade de se distanciar mentalmente do sentimento e simplesmente observá-lo, para que assim consigamos interpretar a mensagem e tomarmos a atitude mais apropriada para aquela situação. Na psicologia moderna, a habilidade de se distanciar dessas emoções e observar as experiências internas é conhecida como mindfulness. É um exercício de atenção plena. Praticado regularmente, pode melhorar as nossas habilidades de atenção plena, de controle da ansiedade, observação de emoções difíceis e faz com que lidemos de forma efetiva com pensamentos disfuncionais. Olha só que importância a prática da meditação, a prática do mindfulness. Eu vou ensinar para vocês agora um exercício prático que é chamado de NAME, N-A-M-E.
é um acrônimo. E esse acrônimo aí significa nomeie seus sentimentos para amansá-lo. Então eu vou passar para vocês 4 estratégias do NAME aí para que você possa amansar as suas emoções. A primeira estratégia é perceba. Tente localizar onde o sentimento doloroso está no seu corpo. Onde de fato ele está localizado. É na garganta? É no coração? É na sua barriga? É nos braços? Onde é que você sente? E o que você vai fazer intencionalmente? Você vai focar nessa área do corpo que você está sentindo. Muitas vezes as pessoas falam que sentem na garganta. É uma área bem realmente afetada nesse momento. Então focalize a sua garganta. Um exemplo, você fecha os olhos, concentra na garganta, como se você fosse um cientista bastante curioso para solucionar algum problema, para identificar causas e buscar estratégias de enfrentamento. Ao fechar os olhos, você vai perceber pulsação, vibração, se seu corpo treme. O que você sentir naquele momento, você vai fechar seus olhos e vai tentar identificar, tentar perceber essa área do seu corpo. Enquanto você faz isso, certamente sua mente estará focada aí na eliminação do sentimento. Muitas vezes as pessoas relatam focarem nessas áreas e falarem: eu não quero mais esse sentimento, eu quero que ele saia de mim. E aí você está automaticamente fazendo a técnica de atenção plena. Quando isso acontecer com você, simplesmente agradeça por você estar focalizando que realmente o problema está nesse sentimento e que você está tentando solucionar. A estratégia de número 2 é reconhecer. Use algumas palavras para que você possa reconhecer aquele sentimento. Feche os olhos e diga para si mesmo: eu estou percebendo nesse momento um sentimento de ansiedade. Estou percebendo nesse momento um sentimento de raiva. Agora, interessante é você fazer isso sem nenhum julgamento, com um pouquinho mais de compaixão. Entender que aquilo ali está presente, está acontecendo e que você está fazendo de tudo para que aquilo ali diminua em você. Note qualquer ímpeto aí de crítica, de julgamento, de negação para com o próprio sentimento. Você pode direcionar suas mãos para aquele lugar, naquele momento, direcionar seu pensamento e você vai perceber o quão reconfortante é você fazer isso. A estratégia de número 3 é dê espaço. Por alguns segundos, mude a sua atenção para a sua respiração. Inspire profundamente de 2 a 3 vezes, focalizando aí na sua barriga. Permita que ela se expanda assim que você inala e exala o ar. Enquanto você faz isso, você perceberá que um espaço se abre dentro de você. É como se magicamente aquelas sensações saíssem ali e você desse espaço para outras emoções. E a estratégia de número 4 é expanda a sua consciência. Se você passou por todos os passos anteriores, você poderá chegar à expansão da consciência. O que é isso? Você tem uma tomada de consciência de si mesmo, de onde eu estou, do que eu estou sentindo, dos meus sentimentos, das minhas reações. Eu posso controlar ou não posso. Você poderá tomar toda essa consciência. Enfim, você se sentirá mais calmo, menos estressado. Agora você pode saber que atitudes tomar diante das situações, baseado aí nos seus valores pessoais e não naquelas emoções precipitantes e dolorosas e desgastantes que fazem parte da sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Todas essas dicas não substituem hipótese nenhuma aí da visita a um profissional. Tá? Isso poderá te ajudar a ter uma maior qualidade de vida se você aplicar essas técnicas aí de forma diária. Agradeço por você ter chegado aqui até o finalzinho desse vídeo. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.